Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Bem, eu não vim hoje gravar esse vídeo aqui para poder cantar essa música. A minha intenção é outra. É uma análise rápida, psicanalítica, de alguns fragmentos, algumas partes dessa música. Pais e Filhos, né, da Legião Urbana, composta lá nos anos 80, se eu não me engano em 89. Eu quero observar essa música, essa letra, a partir dos conteúdos latentes, isto é, inconscientes, né, simbólicos, esses conflitos psíquicos do Renato que emergem dessa letra. E claro, a minha grande ajuda para poder fazer essa análise são dos meus mestres psicanalíticos, Freud, Lacan. Também eu gosto também muito de Jung. Jung também me dá uns insights, me ajuda bastante. Mas vamos lá. A música começa com essa introdução. Eu acabei de cantar a introdução dela, que é estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. E depois vem o refrão assim angustiado, né? Que é um refrão de uma ânsia, de um desejo, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muito conhecido, muito cantado, é um refrão dos mais conhecidos, eu acho que é do rock nacional. Aquilo que para mim emerge dessa letra, eu verifico a angústia, o luto, aquilo que nós analistas chamamos de pulsão de vida, pulsão de morte. Por quê, Fábio? Porque a música, a letra, né, ela está marcada por esses conflitos internos, provavelmente do Renato, né, conflitos intensos, especialmente em torno de perda, de frustração, de suicídio. Ó, a frase que diz: meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito. Ele está manifestando um desejo, mas pode ser interpretado como esse desejo de idealização, um desejo de salvação, uma tentativa do ego dele, do Renato, de criar sentido diante de uma dor profunda, de uma dor angustiante mesmo, né? Que é até um mecanismo típico de quem está vivendo luto, de quem está em um processo da negação. Outro fragmento você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Eu acho forte essa parte. Muito forte, mas é necessário entender isso. Renato, para mim, ele revela uma compreensão de um trauma transgeracional. Ele aponta para aquilo que a gente chama de projeção. Quando a gente transfere, é uma transferência, a gente transfere, nesse caso da letra, para os pais as próprias frustrações, as próprias dores. Como se os pais, fossem seres onipotentes. E você vai percebendo que não são. São seres comuns como qualquer outra pessoa. São crianças como você. Então, do ponto de vista de Freud, a gente percebe que existe essa tensão, esse jogo, que é a luta de muitos também. Esse jogo entre ausência e idealização da função paterna ou materna. A ausência de uma função paterna ou materna, porque a letra sugere pais fragilizados, quase impotentes frente ao sofrimento do filho. E isso é o que vai comprometer essa função simbólica do sujeito, né? Essa função simbólica de orientação, de lei, de contenção, de presença, de função mesmo. Então essa ausência dessa autoridade simbólica materna, paterna, vai gerar aquilo que Lacan chama de foraclusão do nome do pai. É bem meio complicadinho mesmo, né? Mas o que é isso? É um vazio simbólico
que resulta em angústia, às vezes até em psicose, né? É o que a gente pode perceber em algumas frases, né? E a gente chega no refrão que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. É quase que uma visão nihilista da vida. Expressa uma angústia existencial radical que pode ser interpretado como uma falha nessa sustentação simbólica do que eu acabei de dizer, das funções paterna, né? Essa falha dessa função, dessa sustentação simbólica, que sustenta de alguma maneira o sujeito no mundo. Né? E, como eu disse, uma música cantada por uma geração, anos 80, anos 90, ela pode ser entendida, a letra, a música, né, como esse grito psíquico, né? Pode ser lida como uma manifestação cantada de gente em crise, de adolescentes em crise, vivendo o que Freud, nos seus livros, nos seus ensinos, ele diz que é aquela angústia original, um sentimento primitivo de vulnerabilidade que é resumido, né? De fato, em alguma desses fragmentos da letra. Aí a gente chega numa parte muito forte da música que é ela se jogou da janela do quinto andar, né, que toca um ponto sensível da adolescência, né, o conflito entre a pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, Thanatos. Né, além desse colapso interior do eu frente à falta de sentido e de escuta, né, de acolhimento, de adaptabilidade de onde eles estão. Então a música ela vai funcionar exatamente acho que com esse propósito, né, como um sintoma. A música é um sintoma artístico, um ato de uma linguagem artística, musical, que tenta nomear o indizível. E o suicídio, nessa parte, pode ser visto não apenas como uma tragédia apenas, a pessoa se jogou da janela, mas como um pedido de reconhecimento, um reconhecimento que não foi atendido. Como se dissesse assim, olhem para mim, me escutem, me compreendam. Então a gente poderia aqui expandir, eu sei que outros analistas poderiam ampliar muito aquilo que eu estou dizendo. A gente poderia esticar, porque existem outras frases da canção que são muito interessantes. Mas ela é esse espelho poético, angustioso, né? Porque é um sofrimento psíquico contemporâneo de muitas pessoas, especialmente de uma juventude. Juventude essa que a gente vive, que está em ruptura constante. Ruptura com seus laços familiares, com seus laços simbólicos, porque existe essa tensão entre o desejo de ser amado, o desejo de ser compreendido, o desejo de ser acolhido e uma dor ali, uma solidão e o sentimento de não pertencer a alguma coisa. No fundo, parece que Pais e Filhos é um chamado para a reconexão afetiva, né? Para uma escuta verdadeira entre pessoas, entre famílias, entre gerações. É um convite para que pais responsáveis deixem de ser apenas seres provedores, mas que possam também serem pessoas funcionais, terem presenças simbólicas sendo efetivas nas suas relações, capazes de sustentar o sujeito em sua dor e no seu próprio desejo. Espero que tenha ficado claro para você a minha análise desses pequenos fragmentos da música Pais e Filhos, que para mim é uma das melhores canções compostas, né, pelo poeta e letrista Renato Russo e cantado por muitas pessoas. Então, quem sabe eu não escolho em um outro momento uma outra letra para poder fazer uma análise assim bem rápida, para que a gente possa degustar aquilo que a psicanálise nos oferece. Um abraço, até o próximo vídeo.